Olá pessoal, eu sou Roberto Andrade da Lix Soluções Sustentáveis. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a vocês um 2018 cheio de sucesso, principalmente na transição da norma ISO 9001-2015. Nesse fascículo 4 da parte 3, estaremos apresentando mais uma técnica para abordar riscos e oportunidades, a matriz de consequência versus probabilidade. Vamos lá? A matriz de consequência e probabilidade tem por definição o seguinte: ela é uma combinação de análise qualitativa e semi-quantitativa da consequência e probabilidade de um evento para produzir um nível ou uma taxa de risco, né? É interessante a gente analisar essa informação aqui. Ela é uma combinação de análise qualitativa e semi-quantitativa. O que significa isso? Numa primeira etapa, nós qualificamos os dados informados. Com base em quê? Com base em informações e experiência de especialistas, com base em histórico. E aí transformamos e quantificamos essas informações, como veremos a seguir. A consequência, ela é definida como resultado de um evento que afeta objetivos. Por exemplo, nós temos o objetivo de entregar produtos com altíssima qualidade, né? Mas existe um evento que é a falha no produto, né? Então, o resultado de um evento, a falha do produto, que afeta esse objetivo, que é entregar produtos com altíssima qualidade, deve ser graduado, né, para que a gente possa analisar a consequência. A probabilidade é a medida da oportunidade de ocorrência de um evento expressa em números entre 0 e 1, onde 0 a ocorrência do evento é impossível e 1 é absolutamente certa. No nosso exemplo, o nosso objetivo é a entrega de produtos com altíssima qualidade. O nosso evento é a falha no produto. Se nós tivermos nenhuma falha no produto, ou seja, 0% de probabilidade de entrega de produtos, né, com falha, né, nós estaremos atendendo, né, a ocorrência do evento é impossível, a falha do produto é impossível. E se nós tivermos todo o produto entregue com falha, nós estaríamos em 100%. Mais uma vez, esse eixo da nossa matriz tem que ser graduado para que a gente possa estabelecer a matriz de consequência versus probabilidade. Para isso, nós temos que determinar, primeiro, o tipo de consequência, né? Então, a consequência ela é graduada em, por exemplo, muito baixa, moderada, alta, desastrosa. Normalmente, essa gradação varia de 4 a 6 linhas, né, de graduação, de gradação. E muitas vezes, em alguma especificidade, varia, pode ir até 10, dependendo da especificidade, da criticidade daquilo que se está analisando. E aí o tipo de consequência pode ser, por exemplo, impacto financeiro. Então, no nosso exemplo, para ela ser muito baixa a consequência, ela teria que ter uma perda mínima menor que 300 mil. Né? Ou seja, a falha no produto levaria a um prejuízo de até 300 mil. Né? O impacto no cliente teria que ser nenhum, e isso está sendo definido pela organização. E o impacto no produto e serviço é resolvido sem impactar o cliente, ou seja, o produto não foi entregue ao cliente, o produto conseguiu ser retido e se conseguiu repor esse produto dentro dos prazos, dentro dos volumes que foram contratados. Então ela fica com uma consequência muito baixa, que nós ponderamos como 1. Né? Outro exemplo seria, por exemplo, a moderada, uma nova linha de consequência, e aí teria o valor de 300 mil a 2 milhões, etc, etc. Né? Por outro lado, a probabilidade, nós traçamos uma escala de probabilidade. Essa escala de probabilidade, por exemplo, pode ser como a seguir, né? 0 a 39% e 40% a 59% e daí por diante até 100%, com algumas orientações para a
estabelecer a probabilidade. Por exemplo, a orientação da probabilidade entre 0 e 39% seria pouco provável esse evento, mas só ocorre em circunstâncias eventuais, né? Extraordinárias. Por exemplo, nós teríamos uma falha a cada 10 entregas. Né? Uma falha de produto a cada 10 entregas estaria em torno de 10% no nosso histórico, e com isso, né, nós estaríamos no 1, né? Ou no 2, ou na sequência que nós estabeleceríamos. Né? Com base nesses dois eixos, a gente então estabelece a nossa matriz de consequência e probabilidade, com o eixo de consequências em relação a questões que afetem o sistema de gestão da qualidade e a estratégia do negócio e requisitos das partes interessadas. E a probabilidade da ocorrência da questão e do requisito. Né? Com isso, nós criaríamos aqui a nossa taxa de risco, variando de 1 a 16, onde 1 é a taxa de risco muito baixa e 16 é a taxa de risco desastrosa. Agora que temos a nossa matriz de consequência e probabilidade estabelecida, nós temos que definir os critérios para risco, né? Para aquela taxa de risco que nós determinamos. O critério ele é a referência contra a qual a significância do risco é avaliada. A taxa de risco, nesse exemplo que nós preparamos para vocês, ela está variando pela nossa matriz de 1 a 16, em termos de taxa de risco. A taxa de risco mais elevada, 16, a taxa de risco menos elevada, 1. E dentro desse critério, nesse exemplo, nós colocamos esses intervalos, os 4 intervalos, né, onde o primeiro intervalo, as ações serão mais brandas, não necessitaremos de plano de ação, porque nós podemos integrar as ações diretamente aos processos que são requeridos pela norma. No intervalo 3 a 4, nós implantamos um plano de ação gerencial. De 6 a 9, além de implantar o plano de ação gerencial, nós vamos analisar criticamente nas reuniões com a alta direção. E de 12 a 16, além de fazer tudo isso, nós vamos dar um limite para a execução desse plano de 3 meses. Esse é o processo que nós podemos utilizar. É lógico que para cada organização as características serão diferentes. O ponto importante aqui é que essa descrição de critérios deve ser feita durante a preparação do modelo, para que a gente não tenha tendências de ajustes que não sejam os mais adequados para a organização. E agora apresentamos aqui um exemplo, né, para determinação de taxa de risco. Lá na parte 1, nós mostramos, né, alguns exemplos de questões e requisitos que são exigidos pela norma que tenham a sua taxa de risco avaliada, através de uma abordagem de risco e oportunidade. Né? Então, no nosso caso aqui, é uma questão. A questão é a seguinte: mudanças de prioridade nos projetos por solicitação do cliente. A parte interessada é o cliente. A ameaça em relação a essa questão é a imagem interna e externa de desorganização, criando insatisfação da parte interessada. Certamente isso pode vir a ocorrer dentro dessa questão, né, que afeta diretamente o cliente. E a probabilidade verificada, né, foi de 2, de grau 2, e a consequência de grau 4, gerando uma taxa de risco de 8. E daí então vem os planos de ação, né? E com isso a verificação da eficácia. Esse exemplo aqui abrange praticamente todas as necessidades da norma ISO 9001, versão 2015, com relação à abordagem de riscos e oportunidades. Bom, pessoal, terminamos aqui mais um fascículo, o fascículo 4 da parte 3 do nosso projeto LICS Soluções Sustentáveis, a ISO 9001-2015, comentários e dicas. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o nosso vídeo, botem o OK na mãozinha,
Né? É, e também inscrevam-se para que a gente possa continuar com esse projeto. Voltamos já.